Nosso grupo irá tratar sobre educação e direitos humanos, e para que o tema seja de fato compreendido, é necessário ir a fundo em suas origens. Como Eric Hobsbawm diz em seu livro A Era das Revoluções, os direitos humanos resultam de um longo processo de evolução, que implica numa promessa de progresso e busca igualdade. Essa ideia de progresso inevitável da sociedade humana ganhou força com o debate filosófico que precedeu e inspirou a Revolução Francesa e resultou na primeira Declaração de Direitos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, foi um documento manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Ela previa a existência de distinções sociais, ainda que somente no terreno de utilidade comum. Essa foi a primeira tentativa pela busca de direitos humanos, mesmo que não de forma plena e visando interesses de classe, mas sua importância deve ser lembrada, pois fomentou o desejo do homem na busca pela igualdade e serviu como exemplo na história mundial. Outro grande passo quando nos referimos a direitos humanos foi a criação da ONU. A Organização das Nações Unidas surgiu em fevereiro de 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Segunda Guerra Mundial. A ONU era uma segunda alternativa para que as nações juntas pudessem criar marcos de relações amistosas no mundo. A primeira alternativa foi a criação da Liga das Nações, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, mas que não obteve muito sucesso. A missão da organização é fomentar a paz entre as nações, cooperar com o desenvolvimento sustentável e manifestar o cumprimento dos direitos humanos. Ela define os direitos humanos como os direitos inerentes a todas as pessoas, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. A ONU também é responsável pela criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 por sua Assembleia Geral. O documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação, reconhecendo que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Ele inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. No Brasil, os direitos humanos são garantidos na Constituição Federal de 1988, que garante os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos nossos cidadãos. A Constituição atual defende princípios como igualdade entre gêneros, fim da pobreza, da marginalização e das desigualdades, promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, gênero, idade ou cor, e racismo como um crime imprescritível. Uma das formas de entender a evolução dos direitos humanos no Brasil é através das diversas constituições brasileiras. Na Constituição de 1824, princípios de garantia dos direitos políticos e civis apareciam no documento, ainda que o poder estivesse centrado nas mãos do imperador. O objetivo era garantir principalmente a liberdade, a segurança individual e a propriedade. No período imperial, ainda assim continuava a existir a escravidão, em que as violências sofridas pelos escravos com a perda da liberdade, de respeito à sua integridade física e a perda de sua própria vida foram nitidamente um desrespeito aos direitos humanos. Já no período republicano, foi garantido o sufrágio direito para a eleição de deputados, senadores, presidente e vice-presidente, porém o voto não era universal, excluindo mulheres, mendigos e analfabetos. O documento tinha como objetivo defender os princípios de liberdade, igualdade e justiça. Após a Revolução Constitucionalista de 32 e a criação da Constituição de 34, foram estabelecidas algumas concepções de segurança ao indivíduo, como proibição da prisão por dívidas, criação de assistências jurídicas, entre outras. A Constituição de 1934 também instituiu diversas garantias ao trabalhador, como a proibição da diferença salarial, proibição do trabalho infantil e determinou a estipulação de salário mínimo ao trabalhador. Esta Constituição estabeleceu diversos ganhos em direitos sociais, mas vigorou por apenas 3 anos. Chegou ao seu fim com o início do Estado Novo, em 1937, período marcado pela quase inexistência dos direitos humanos. A época ditatorial da Era Vargas, na qual resultou em muitos obstáculos para o avanço dos direitos humanos, foi um período marcado também pela extinção de quase todos os partidos políticos e pela imposição de mecanismos de controle da sociedade. Com o início do Estado Novo, passa a vigorar a Constituição de 1937, que tinha influências fascistas e autoritárias. Este cenário de autoritarismo, enfraquecimento e esquecimento dos direitos humanos só foi alterado em 1946, com o fim do Estado Novo e a criação da nova Constituição. A Constituição de 1946 restaurou os direitos e garantias individuais, além de ampliá-los em comparação de 1934. Suas principais mudanças foram: o poder executivo era exercido pelo Presidente da República, o poder legislativo passou a ser constituído pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados, e o poder judiciário agora era formado por tribunais federais de cada estado e pelo Supremo Tribunal Federal. As melhorias trazidas pela Constituição de 1946 não duraram muito tempo, pois o desrespeito aos direitos fundamentais voltaram a aparecer em 1964, com a instauração do regime militar. Foi um período marcado por intenso centralismo, autoritarismo e repressão policial, que tinham carta branca para prender opositores do governo, sendo instituída inclusive a pena de morte.
As torturas, os sequestros, os assassinatos e os desaparecimentos de opositores foram um marco nesta época. O abuso e o desrespeito aos direitos humanos só teria fim em 1985, com o final do regime militar após 21 anos e posteriormente com a criação da nossa atual Constituição, a de 1988. Os direitos humanos tornaram-se um compromisso do governo federal e hoje são conduzidos como uma política pública. No entanto, apesar de o país apresentar ótimas leis sobre o assunto, ainda se encontram dificuldades em tirar esses princípios do papel. As principais falhas do Brasil na implementação de direitos humanos estão em problemas como alta taxa de homicídio, abusos policiais, violência sofrida pela população indígena e as várias formas de violência contra a mulher. A grande preocupação é que estes problemas permanecem no Brasil há muito tempo, sem qualquer ação governamental em busca de melhorias. O Brasil vive em um estado permanente de violação dos direitos humanos. Ainda que o país tenha avançado em algumas áreas, como na redução da pobreza, a situação se manteve crítica em diversos setores. Por esses motivos, os direitos humanos devem ser trabalhados em conjunto com a educação, sendo essa forma a mais eficiente de se obter uma mudança. Como Jung Moon-sung diz em seu livro Conversando sobre Ética e Sociedade, o ser humano deve construir ou conquistar o seu ser. Ele não nasce pronto, se faz ser humano, torna pessoa. O grande desafio de nossas vidas é este processo de construção do nosso ser. Para auxiliar as discussões sobre essa temática nas escolas, em 2006, foi lançado pelo MEC o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Os projetos político-pedagógicos das escolas na atualidade entendem que ela teria uma função social importante, construir um projeto de sociedade que possibilite a participação dos indivíduos na produção de sua existência, como sujeito de direitos ativos na realidade que se constrói historicamente. Assim, além da preparação para a cidadania e para o trabalho, a função social da escola de hoje consistiria na formação de seus alunos para a convivência numa cultura de diversidade e de direitos. Saber conviver com a diversidade não é uma tarefa fácil, porque nos desafia a questionar constantemente nossos valores, a rever posicionamentos e a incorporar novas crenças àquelas já existentes e muitas vezes cristalizadas dentro de nós. Diante desse enorme desafio, a educação em direitos humanos configura-se como uma necessidade das sociedades contemporâneas, a orientar suas práticas e relações cotidianas por valores que reconhecem a dignidade e a diversidade humana. Você já parou para pensar sobre a diversidade de alunos e alunas que compõem as salas de aulas das escolas brasileiras? Meninos e meninas com diferentes culturas, valores, conhecimentos, interesses, desejos, diferentes etnias, religiões, orientações sexuais, grupos etários, necessidades educacionais, diferentes modos de ser, pensar, viver, todos e todas compartilhando o mesmo espaço. A escola torna-se um lugar bastante privilegiado, tanto quanto a família na preparação do indivíduo para a convivência nessa sociedade, pois é o local da diversidade e da heterogeneidade. Enquanto na família existe uma certa uniformidade de valores, crenças e costumes, nas escolas as crianças e jovens precisam se defrontar com o diferente, e com isso precisam desenvolver valores relativos à coletividade, à resolução de conflitos e à compreensão das mais diversas formas de ser e existir. Neste contexto marcado pela diversidade de sujeitos, o grande desafio enfrentado é criar um ambiente escolar que valorize as diferenças, que combata as desigualdades e que se paute pelo respeito e a solidariedade. Estamos falando de relações e valores democráticos, que devem ser muito mais do que conteúdo de salas de aula, ou algo que se limita à fala. Deve também abranger o nível da prática e ser modos de orientar a vida dentro e fora da instituição.